Olá, o Justiça Cidadã está no ar. E o Judiciário Maranhense possui entre seus órgãos o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais. Ele é responsável por buscar variadas formas de melhorar o sistema dos juizados no Estado. Dentro do Conselho existe a coordenação dos juizados especiais, que tem a finalidade de coordenar administrativamente os juizados e turmas recursais, cumprindo as determinações do Conselho, da Corregedoria Geral da Justiça e do Tribunal de Justiça. E hoje, o convidado do Justiça Cidadã é o juiz coordenador do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado, João Francisco Gonçalves Rocha, que vai falar sobre o trabalho desses órgãos. E no programa de hoje você também vai saber como foi o primeiro Fórum de Juízes e Promotores da Baixada Maranhense, que discutiu a situação da segurança pública e execução penal na região. Nós também vamos falar sobre a participação dos juízes do Estado no Mês Nacional do Júri Popular, que acontece em novembro. E o quadro Fala aí, Juiz, vai trazer a juíza Jaqueline Caracas, esclarecendo as pessoas sobre assuntos ligados ao registro civil. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário Maranhense no Justiça Cidadã, uma parceria com a TV Assembleia. Uma das funções da coordenação dos juizados especiais é promover todas as medidas administrativas necessárias ao funcionamento dos juizados especiais e turmas recursais. Essas turmas julgam recursos que são propostos contra decisões dos juizados. A coordenação também supervisiona o funcionamento dos juizados e turmas, propondo orientações e medidas necessárias no sistema de juizados. E hoje o nosso convidado é o coordenador do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, juiz João Francisco Gonçalves Rocha. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Eu estou muito contente, aceitei prontamente a vir contribuir com a população do nosso estado, prestar alguns esclarecimentos acerca da função do que faz a coordenadoria, o que faz os juizados, as turmas recursais. Estamos à disposição da Justiça Cidadã. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor João Francisco. Obrigado. Então, para começar a nossa entrevista, explique, por favor, aos nossos telespectadores quais estão sendo os principais desafios e prioridades da atual gestão em relação à coordenação dos juizados especiais no Estado. Bom, eu cheguei recentemente ao Conselho como coordenador, há 2 semanas. Sim. Ainda estou naquele trabalho de conhecer tudo, porque para mim é um desafio, já foi um desafio ter aceitado essa função, esse cargo de coordenador, e estou me inteirando a cada dia, já são 2 semanas, e eu detectei que o maior desafio ainda é o mesmo de sempre. É o Estado do Maranhão, o Tribunal de Justiça e sua Corregedoria Geral de Justiça implantar a Justiça Cidadã, que é a dos juizados especiais em cada um dos municípios do Estado do Maranhão. Nós temos 33 unidades hoje, 33 em todo no o Estado do Maranhão. Mas ainda tem muitas comarcas de porte médio que não dispõem de um juizado especial. Esse é um dos maiores desafios. É levar a Justiça Cidadã aonde o cidadão está, lá onde ele vive. E é principalmente a população mais carente, que é a população do interior. O nosso público-alvo é a população mais carente. Que precisa desse atendimento, né, mais rápido. Por isso nós temos hoje 19 unidades aqui em São Luís, espalhadas em toda a cidade para alcançar toda a ilha de São Luís, praticamente é bem servida de juizados. O senhor poderia explicar um pouco aos telespectadores sobre o papel do Conselho de Supervisão e da Coordenação dos Juizados Especiais? Olha, eu faço parte do Conselho, eu sou um membro só, é composto por diversas pessoas, eu sou o coordenador. O coordenador tem como sua função principal dirigir os trabalhos, conduzir toda a atividade que diz respeito à coordenação administrativa dos juizados e das turmas. Tudo que as turmas estão precisando, os juizados estão precisando e as turmas recursais, aspecto material, mão de obra, servidores, né? Ainda dispomos de estagiários, tudo aquilo que compete à nossa coordenação, nós é que nos encarregamos de fazer, para melhor estruturar as unidades
juizados e turmas. Para dar mais fluidez, né, aos processos, né? E alcançar num espaço máximo de 3 meses, que hoje nós temos como limite o desfecho do processo. E quais são os principais projetos que o senhor está traçando para essa gestão, doutor João? Eu estou agora visitando todos os juizados, comecei já ontem da capital e vou agora para Balsas, vou a Barra do Bacabal e Pedreiras na próxima semana, não, esta semana já, quinta-feira. E a gente está tomando pé da situação. Fazendo um levantamento. Conhecendo a realidade. Para conhecer a realidade dos juizados e das turmas recursais. Esse ano já deve sair algum relatório sobre essas visitas? Sim, com certeza. Todas as visitas nossas são... Até o final do ano, então, deve acontecer essas visitas durante todo o período, até o final do ano? Até o final de ano nós temos correções periódicas, ordinárias, extraordinárias. Vamos a Balsas em novembro, no início. E vamos agora... quinta-feira, Bacabal e Pedreiras, aqui em São Luís, visitar todos os juizados e gradativamente nós vamos fazendo esse trabalho de levantamento para poder fazer um diagnóstico geral da situação dos juizados e das turmas recursais. Ok. Certo, então agora a gente vai dar uma paradinha na entrevista com o juiz João Francisco para falar sobre o principal canal de comunicação entre o judiciário e a sociedade, o telejudiciário. Para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, você pode ligar para o 0800 707 1581 e falar com o telejudiciário. Pois é, a ligação é gratuita e você pode ligar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. E a comarca de Cururupu sediou o primeiro Fórum de Juízes e Promotores da Baixada Maranhense, que discutiu execução penal e segurança pública nas comarcas. Confira aí no VT. A comarca de Cururupu sediou o primeiro Fórum de Juízes e Promotores Criminais da Baixada Maranhense, que discutiu a questão da segurança pública e da execução penal na região. Segundo o juiz titular da comarca de Cururupu, a ideia surgiu após encontros nos quais os juízes e promotores relataram dificuldades e necessidades em suas unidades judiciais. A ideia do primeiro Fórum Regional de Juízes e Promotores Criminais da Baixada Maranhense surgiu dos encontros que nós, colegas juízes e promotores, tivemos e das dificuldades que nós relatávamos uns para os outros. E também na necessidade de nós compartilharmos as boas práticas acontecidas na comarca, direcionadas à questão da justiça criminal, dificuldades no sistema penitenciário, dificuldades na segurança pública. Então surgiu a ideia, a partir de uma comissão montada por mim, pela doutora Michele, pelo doutor Frederico e pela doutora Tereza de Pinheiro, de nos reunirmos num fórum regional onde pudéssemos encontrar todos os juízes e promotores a fim de deliberarmos e também encaminhar proposições aos poderes constituídos para que pudessem nos ajudar na resolução de problemas relacionados à segurança pública, à justiça criminal e ao sistema prisional. Durante o encontro, os juízes apresentaram dados infográficos sobre as cidades da Baixada e o combate à criminalidade. A juíza Tereza Nina mostrou a realidade do sistema prisional na unidade de Pinheiro e apresentou um painel sobre a execução penal na região. E aqui a gente trouxe alguns dados, né, sobre a lotação da penitenciária. A gente hoje tem uma superlotação, temos a questão da aplicação da súmula vinculante 56 do STF, que é uma angústia que tem nos feito trabalhar de forma intensiva junto à SEAP, para que a gente possa ter um estabelecimento prisional adequado para os presos do semiaberto, que aqui da Baixada, que não são poucos, né, e que a gente possa fazer com que a execução penal seja feita de uma forma mais adequada, de acordo com os ditames legais. A iniciativa do Poder Judiciário de discutir os problemas criminais aqui da nossa região, da Baixada Maranhense, e o Ministério Público sempre trabalha em parceria para a gente discutir e encontrar soluções. Ao final, foi assinada a Carta do Fórum Regional, documento contendo as principais demandas discutidas durante a reunião, que será encaminhada aos órgãos competentes nas áreas de segurança pública, sistema prisional e justiça criminal.
A conclusão é um sentimento de integração, de cooperação entre juízes e promotores criminais na busca pela efetivação dessas soluções. Enquanto o juiz ou o promotor, cada um tiver, digamos assim, no seu gabinete, na sua esfera de atuação e não dialogar entre si, não buscar soluções conjuntas e mesmo refletir sobre as nossas práticas, a gente não consegue avançar. Então, mostrar a nossa união de todos os juízes e promotores criminais responsáveis pelas 32 cidades aqui da região da Baixada Maranhense, de modo que nós possamos ter força junto às autoridades constituídas, ao Poder Executivo Municipal, aos poderes legislativo também, ao Poder Executivo Estadual e ao Tribunal de Justiça e Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que nós possamos então avançar na solução de problemas que afetam os nossos jurisdicionados e também afetam as nossas atuações enquanto juízes e promotores. Daqui a pouco o juiz João Francisco continua falando sobre os juizados especiais do Estado. E nós também vamos falar sobre a participação da Justiça de Primeiro Grau no mês nacional do júri. A gente volta já já. Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversamos com o juiz João Francisco Rocha. Doutor João, qual a abrangência dos juizados no Estado? Ela é em todo o Estado, né, Amanda? São 33 juizados, 8 turmas recursais. E naquelas comarcas onde não tem uma unidade devidamente instalada, com a situação de uma unidade autônoma, nós temos os juízes das varas que fazem, às vezes, um designado para trabalhar a justiça no âmbito civil e o outro no âmbito criminal, no âmbito das causas de menor potencial ofensivo, né? Aqueles crimes que a pena não supera 2 anos. Agora, sim, o senhor está fazendo uma avaliação, está chegando agora, assumindo agora essa posição no Judiciário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as metas, a produtividade e as metas nacionais. Como é que vem sendo o resultado dessas unidades judiciárias? Eu diria 100% favoráveis. Nós temos atingido todas as metas impostas pelo CNJ. Um ou outro juizado, às vezes, a contento, não consegue alcançar o máximo possível, mas consegue, não deixa de atingir também o mínimo. Uhum. Todas as metas estão sendo alcançadas. O nosso Estado do Maranhão, o Poder Judiciário Maranhense, está sendo muito elogiado pelo CNJ, porque nós temos alcançado, e todos os juizados e as turmas estão batendo também a produtividade, todos estão ganhando a GAGE, que é a gratificação por atividade judiciária. Por quê? Porque atingiram as metas a ela. Que bom, a equipe está toda engajada, sim, não é? Em oferecer juizados, a melhor prestação da justiça à população. Com certeza. Doutor João, e quais são os principais tipos de problemas, de questões que os cidadãos podem levar aos juizados especiais para que eles possam entender melhor? Bom, o juizado, ele é civil e criminal. No civil, são aquelas causas de a população acredita e já tem conhecimento. Até 40 salários mínimos. Até 40. Onde o acesso no civil é o mais amplo, é gratuito totalmente, não paga nada, o cidadão pode ir nos juizados, na própria coordenação ele pode fazer as suas reclamações, sem nenhum ônus. A partir de 40, a partir de 20 salários, já começa a precisar da figura do advogado. Sim. Aí ele vai precisar de um advogado para entrar com a ação. E no crime é a mesma coisa. São aquelas questões de menor potencial ofensivo, a pena não é superior a 2 anos, onde o objetivo mesmo é uma reparação civil após uma transação penal. E o tempo médio, doutor João, de tramitação desses processos? Entre 60 e 90 dias. 60 a 90 dias, bem rápido, não é? Bem rápido. E hoje está muito rápido. Ok. E nós ainda vamos conversar com o juiz João Francisco. Você também pode saber mais sobre os serviços da Justiça de Primeiro Grau acessando a página da Corregedoria e seguindo nossas redes sociais. O endereço é www.tjma.jus.br/CGJ.
O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, emitiu uma circular aos juízes de direito do Estado com competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. É para que observem os termos da portaria do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a participação das unidades judiciais de primeiro grau no mês nacional do júri, que acontece agora em novembro em todo o país. Durante o mês, um esforço concentrado será feito para priorizar a realização de sessões do júri popular pelas unidades com essa competência, principalmente de réus presos. Em 2017, o Judiciário do Maranhão realizou 897 sessões do Tribunal do Júri, o que corresponde a um aumento de 19,7% em relação às sessões realizadas em 2016 para julgamento de crimes dolosos contra a vida. No próximo bloco, a gente continua conversando com o juiz coordenador do Conselho de Supervisão dos Juizados. E no quadro Fala aí, Juiz, a juíza Jaqueline Reis Caracas vai responder perguntas da população sobre o registro civil. A gente volta logo, logo. Justiça Cidadã já está de volta. Hoje, entrevistando o juiz João Francisco Gonçalves Rocha. Doutor Francisco, quais são as medidas tomadas pela Corregedoria para agilizar os serviços prestados pelos juizados especiais no Estado? Amanda, a principal delas foi a instalação do NAUJ, Núcleo de Apoio às Unidades Jurisdicionais. Nesse núcleo, ele é formado pelo corregedor, por juízes corregedores, servidores da Corregedoria, pessoas do núcleo que planejam as atividades da Corregedoria para subsidiar em todos os aspectos, em todas as necessidades das unidades jurisdicionais, incluindo os juizados especiais e turmas recursais. Essa foi a principal medida efetivada pela Corregedoria. Agora, para a gente entender um pouco mais sobre essa celeridade dos juizados, eu queria que o senhor falasse, né? Por que eles costumam ser mais rápidos? Eles costumam ser mais rápidos até pela própria essência do juizado. Causas de menor complexidade no âmbito civil, onde o valor da causa é até 40 salários mínimos. Nessas audiências são realizados muitos acordos acontecem, homologados em audiência, e também a possibilidade de sentença em banca, onde o juiz ali já dá a decisão, ali já sai sentenciado. Uma média de quanto tempo, mais ou menos, um processo? Não demora 90 dias. No máximo 90 dias? No máximo 90 dias. Aí a parte, naturalmente, vencida, que se sente prejudicada, tem direito ao recurso. A recurso, né? Certo. E para agendar, quanto tempo leva? Para agendar? Isso, a partir do agendamento que o cidadão faz da audiência. Quando ele agenda, ele já sai dali com a data designada para a audiência. Tem um prazo, mais ou menos? No mínimo 20 dias. 20 dias. Isso. Certo, obrigada. É o que a lei exige. Certo. A lei dos juizados especiais, sim, né? Então, e agora é hora do quadro Fala aí, Juiz. E a nossa convidada de hoje é a juíza Jaqueline Caracas, auxiliar da Corregedoria, responsável pelos cartórios extrajudiciais. Registro civil é o termo jurídico que designa o assentamento dos fatos da vida de um indivíduo, tais como o seu nascimento, casamento, divórcio ou morte, óbito. Também são passíveis de registro civil as interdições, as tutelas, as adoções, os pactos pré-nupciais, o exercício do poder familiar, a opção de nacionalidade, entre outros fatos que afetam diretamente a relação jurídica entre diferentes cidadãos. Fala aí, juiz. Eu gostaria de saber, quando a pessoa tem um nome assim esquisito, ela pode mudar o nome dela? Bom, esclarecendo a dúvida, se a pessoa tem um nome vexatório, ela pode sim pedir a alteração do seu nome. Só que ela tem que fazer isso através de um pedido na justiça, né? Então, nomes vexatórios, às vezes a pessoa quer incluir um nome pelo qual ela é muito conhecida, como é o caso do Pelé, né? Então, ela pode sim pedir na justiça a alteração do seu nome. Eu gostaria de saber se um padrasto pode registrar o seu enteado como seu filho. É possível sim.
que um padrasto registre seu enteado como filho. Isso se chama paternidade socioafetiva. É uma novidade que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, trouxe no fim do ano passado, com o provimento 63, e ele permite que, devido a vínculos afetivos, ou seja, não são vínculos biológicos, uma pessoa possa inserir o seu nome como pai ou mãe de uma determinada pessoa no seu registro, mas continua a paternidade biológica, ela não exclui a paternidade biológica. Então, aquela pessoa vai ter ou 2 pais ou 2 mães, mas é possível sim hoje em dia fazer isso e pode ser feito inclusive diretamente no cartório, não depende mais de autorização da Justiça. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. E a Corregedoria Geral da Justiça criou 2 comissões para estudarem medidas de melhorias para a Justiça de primeiro grau, especialmente no interior do Estado. A Comissão de Padronização da Gestão Administrativa da Justiça de primeiro grau foi criada em razão das visitas técnicas realizadas pelo corregedor às comarcas. Foi constatada a ausência de padronização nas rotinas administrativas e de gestão dos recursos humanos, assim como a elevada quantidade de bens inservíveis depositados nos fóruns. Já a Comissão de Gestão Documental da Justiça de primeiro grau considerou a quantidade de processos judiciais físicos arquivados definitivamente nas unidades judiciais, muitos há mais de 10 anos passíveis de eliminação. E para finalizar o nosso programa de hoje, Dr. João Francisco, por favor, as suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer o convite que foi feito, né? Aceito prontamente e à disposição aqui de vocês, da imprensa, para que levem a mensagem do juiz coordenador, que o que a coordenação faz é trabalhar a parte interna e para diagnosticar os problemas, para poder apresentar as soluções e implementar as soluções, visando sempre a plena satisfação do jurisdicionado, que é o nosso objetivo. Ok, doutor João, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Bom, chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Sábado ao meio-dia tem outra edição. Com reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Uma ótima semana para você e até a próxima edição. A gente se vê. Tchau.